Boa noite, Igreja Batista Alvorecer. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa EBD e hoje nós falaremos sobre uma igreja perseverante e ousada. A característica da igreja do livro de Atos e a característica da igreja apostólica é uma igreja que persevera, é uma igreja que tem ousadia. E essas atitudes, mediante as situações, são conquistadas através do Espírito Santo. A gente entende que esse sentimento de coragem, ele parte de uma convicção de verdade. Então, existe uma verdade tão latente no meu ser, tão latente no meu coração, que é impossível que eu não milite sobre essa verdade. Então imagina, Flávio Josefo, um dos historiadores da época que não é cristão, que fala sobre a ressurreição de Jesus, esse homem, ele contava sobre os apóstolos, ele dizia: homens testemunharam que Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou. E eu quero que você imagine, se Jesus não tivesse ressuscitado, por que esses apóstolos que caminharam com Jesus entregariam suas vidas para morrer por um homem que disse que ressuscitaria e não ressuscitou? A continuidade do trabalho apostólico, do ministério dos apóstolos, é uma garantia que temos também da ressurreição de Cristo. É uma evidência clara que esses homens receberam uma palavra de Jesus e essa palavra se cumpriu. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Os apóstolos testemunharam isso. Para ser apóstolo, uma das características era ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Então todos os apóstolos viram Jesus Cristo ressurreto. Tanto o apóstolo Paulo, posteriormente, viu Jesus com o seu corpo glorificado num dos momentos em que ele está tendo aquela experiência de conversão na qual Jesus Cristo aparece para ele e diz: Saulo, quem és tu que me persegues? Então quero entrar na lição, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, e a gente vai ver as características dessa igreja. A gente vai ver como essa igreja se portava e quais eram as principais características que demonstravam que eles eram uma igreja submissa a Deus. Existe o primeiro critério, é a submissão. O que é se submeter? Se submeter é entender a missão e se colocar à disposição da missão. Então a igreja entende que Jesus Cristo é o Senhor da missão. E esse Senhor da missão instituiu a igreja a ordenança de anunciar e discipular as nações. Então uma igreja submissa entendeu a missão e ela se submete, ela entra na missão de Deus para representar tudo aquilo que Jesus quer que nós representemos. Nunca para substituir a Deus, sempre para representar. Existe um problema que hoje muitos representantes se sentem os próprios deuses e querem substituir ao Senhor. Mas Cristo não precisa de substituto, ele precisa de representantes. A gente vê que a pregação dos apóstolos, ela despertou nos líderes religiosos da época muita dificuldade, eles tinham muita resistência e aversão ao ensino sobre Jesus, porque eles entendiam que eles eram os únicos portadores da mensagem da melhor forma. Então eles diziam: somente nós podemos ensinar, somente nós podemos pregar. E vem os apóstolos, homens simples, mas poderosos no Espírito Santo, homens poderosos que manejam bem a palavra da verdade, homens que dominam a Escritura e ensinam com bravura, com ousadia, porque eles já viram um homem enfrentar a morte, e esse homem que enfrentou a morte, ele ressuscitou. Ao que esses homens temem? Eles estão submissos e vidrados, eles estão comprometidos com essa missão de Deus, porque eles entendem que Jesus já venceu a morte. Então eles são obedientes. A gente vê no momento que os homens interrogam a Pedro em Atos e dizem: você tem que parar de pregar essa mensagem. E Pedro responde: como eu posso parar de pregar sobre aquilo que eu tenho visto e ouvido, sobre aquilo que eu vi, que eu vivenciei? A minha experiência de vida com Jesus é clara e evidente, e não somente em mim, nós somos portadores do Espírito Santo e vocês também podem compreender isso, porque nós estávamos na porta da igreja e nós curamos um coxo. Esse homem foi curado não por dinheiro, não por pensamentos positivos, não por nenhuma mandinga ou nenhuma manipulação de poder espiritual. Esse homem foi curado pelo Espírito Santo de Jesus Cristo, que testifica que nós somos filhos de Deus. E não tem o que falar, eles não teriam como contradizer isso, mas Pedro se permaneceu obediente e ousado a Deus. Então nós entendemos também que a terceira característica, a primeira é a submissão,
A terceira é a obediência consciente, não é uma obediência religiosa cega, mas é uma obediência que entende os propósitos e planos de Deus, que se coloca à disposição disso, e é uma igreja que proclama Jesus Cristo. Nessa BD nós já falamos várias vezes sobre proclamação do Evangelho, sobre a necessidade de nós anunciarmos Jesus Cristo, testemunharmos sobre o Filho de Deus. Nós somos convidados e convocados pela Escritura a testemunhar. E o livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 32, vai falar assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então observe que essa igreja é uma igreja que tem uma só mente, um só coração, é uma igreja generosa, é uma igreja abençoadora, é uma igreja comprometida com Jesus. É uma igreja que se entregou por completo, é uma igreja que não tem parcialidades, mas ela está integralmente se submetendo à vontade de Jesus. E a última coisa que eu quero falar é para que você observe a semelhança desse texto aqui. Esse texto está dizendo que esses homens, eles têm uma só mente, um só coração. Então eles são os homens semelhantes a Jesus. A igreja de Jesus é semelhante a Jesus. É uma igreja que se parece. Repara que Jesus, ele tem uma mente mansa, ele tem um coração unificador, pacificador, um coração que abraça e que atrai as pessoas, mas também uma mensagem poderosa que confronta os homens a abandonarem os seus pecados. Então nessa proclamação e nessa semelhança a Jesus, nós somos generosos, somos compassivos, somos mansos, mas também somos pessoas que pregam o Evangelho da verdade, anunciando que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e convoca todos os homens a se arrependerem para que sejam salvos. Então é isso que nós aprendemos com essa lição, que a igreja que persevera e que tem ousadia é uma igreja submetida à vontade de Deus, é uma igreja que obedece à vontade de Deus e é uma igreja que é semelhante a Jesus. Esses são os pontos da lição. Vamos orar então? Pai, somos gratos pelo Teu poder, Pai, pelo Teu Evangelho. Somos gratos, Pai, porque o Senhor nos alcançou com o amor de Cristo Jesus. Nos abençoa para que possamos entender, meu Pai, sermos ousados, perseverantes no Teu Espírito Santo para anunciar o Evangelho e para sermos como o Senhor é, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Tenha um bom domingo, meu irmão, uma boa semana. Deus abençoe sua vida, com saúde, com paz e abençoe a sua família. Amém.